Olá, pessoal. Faz tempo, né? Faz tempo que eu não dou uma chegada por aqui, mas agora eu venho com um assunto bem bacana para vocês, uma proposta aí bem interessante, tá? Então, eu tenho aqui uma playlist de algumas aulas que falam um pouquinho sobre capacitores, né? Então, eu vou deixar o link dessa playlist aí embaixo para vocês e vou trazer aí um desafio, que é o seguinte. Você sabe que tem aí um tempo de carga e descarga dos capacitores, né? E como exemplo, a gente até trabalha com os alunos falando um pouquinho do no break, né? Tem uma dessas playlists e você tem aí uma dessas explicações, tá? Que eu trabalho aí com um dos desafios propostos para serem resolvidos, que é este desafio que está aqui, tá? Então, depois você pode clicar e enxergar um pouquinho melhor. O fato é que um capacitor associado com uma resistência vai ter um tempo de carga, né, e um tempo de descarga desse sistema. Beleza. Então, suponha o seguinte, que eu quero estudar o tempo de carga e descarga do capacitor, mas eu quero usar um Arduino para fazer medida, tá? Então, o meu Arduino vai fazer essa medida e vamos fazer mais. Vamos fazer umas brincadeiras do tipo, olha, quando chegar o tempo de descarga do capacitor ou o tempo, a constante de tempo RC, eu quero que toque uma nota musical, por exemplo. Ou eu quero que, à medida que o capacitor vá carregando, eu vá tocando notas musicais até uma determinada nota que corresponderia à carga total, ou muito próxima da carga total que ele pode adquirir, né? Tendo aí uma diferença quando chegar no tempo RC. Enfim, você pode brincar à vontade com isso daí, tá? Então, eu vou fazer aqui uma montagem com vocês e a gente vai brincar um pouco, colocar som, colocar luz para acender, LED, RGB e fazer umas brincadeiras, tá? Então, aguenta aí que eu vou trazer a tela do Tinkercad para a gente. Ok, gente, estamos aqui no Tinkercad, né? Então, vou colocar o nome aqui para esse nosso desafio. Então, vou colocar aqui, ó, brincando com capacitores e o Arduino. Legal? Pronto. Então vamos lá, vamos trazer os componentes, né? E vamos ligar o nosso sistema. Então eu tenho aqui o Arduino, ok? Vamos trazer o Arduino para cá. Eu já dei uma adiantada aqui. Eu tenho um capacitor e uma resistência. Deixa eu tirar isso aqui da vista para vocês enxergarem, tá? Então, eu tenho capacitor no terra, esse é capacitor eletrolítico, que está aqui, é só você colocar todos aqui, ó, que ele vai aparecer, tá? Esse é capacitor eletrolítico. Eu tenho uma resistência associada a esse capacitor, e fecho o circuito aqui, esse capacitor, então, vai se carregar através desse resistor. Eu vou ler a tensão no capacitor pelo Arduino. Então, está aqui. Até o capacitor que está no terra. Então, eu estou lendo esta tensão aqui, que vai dar em decimal, tá, gente? Muito bem. Então, aí, o que, que eu vou fazer? Eu coloquei aqui um sisteminha de chave com uma resistência pequena, aqui de 150 ohms, só para descarregar o meu capacitor quando eu quiser começar a fazer medida. Então, eu vou clicar aqui e o meu capacitor descarrega, depois ele começa a carregar, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Eu quero olhar, tá? Então, vamos ver aqui só para você ter uma ideia, ó, só sem programação nenhuma ainda, tá? Então, olha só, eu vou clicar aqui, tá? O meu capacitor descarregou, tá? E agora eu vou soltar, ele vai começar a carregar, tá? Então, o que, que eu quero fazer? Eu quero que, à medida que meu capacitor vá carregando, eu comece a ter interações do tipo, acenda um LED, toque uma nota musical, coisas desse tipo. E quando eu chegar, por exemplo, na constante RC, tá? Eu quero que uma nota diferente, coisa desse tipo. Por enquanto, vamos fazer o seguinte, vamos fazer ele acendendo LEDs à medida que a carga no capacitor vai aumentando e tocando notas musicais, tá bom? Então vamos lá, vamos no nosso código. Aqui está do lado a programação em texto, que depois eu vou transformar isso tudo em texto para a gente poder trabalhar melhor com as coisas, poder fazer mais coisas do que está aqui, tá? Então, olha só, eu tenho isso que está aqui,
né? O que ele definiu as variáveis, eu coloquei o VC em volts, VR em volts, para se eu quiser calcular, eu tenho essa possibilidade, tá? Aqui eu estou colocando a leitura no looping, tá? De a zero, o VR está fazendo a continha e está imprimindo. Só isso por enquanto. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa simulação, tá? Por enquanto, eu vou só colocar o monitor serial, tá? Para você ver. Eu vou clicar aqui para descarregar o capacitor. Está lá, ó, zero. E agora vai carregar. Tá? Carrega o capacitor, está descarregando, está tirando a tensão aqui, está puxando corrente. Esse cara está roubando corrente para ele, tá? Vamos só olhar o gráfico. Ó, vamos olhar o gráfico aqui, ó. O gráfico da tensão no capacitor. Ó. Pronto, zero. 0 volts. Está lá embaixo em zero. Agora eu vou soltar. Olha o que vai acontecer. Olha aqui, ó, tá? A observação do gráfico vai aumentando exponencialmente, tá? Até atingir bem próximo aí de 1023, tá bom? Então, essa é a curva de carga do capacitor, da corrente que vai diminuindo no circuito através do resistor. Eu não estou aqui tendo a informação da curva de descarga no capacitor, só a carga. A descarga está sendo muito rápida e eu não estou pegando ela, tá? É muito rápida, olha lá. Ela vai lá para baixo porque essa resistência é muito pequenininha, tá bom? Beleza, se você quiser aumentar ela, você vai ter a carga e a descarga aqui, tá? Muito bom. Isso é a curva, é bonito, tá beleza, tá ótimo de se ver, tá bonitão o negócio aqui. Agora, o que, que eu quero? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um stop aqui e vou colocar as condições de if. If, se a tensão estiver em 1 volt, para ele acender um LED, tocar uma nota e assim por diante. Bom, muito bem. Então, eu tenho aqui a minha montagem com os LEDs, tá? E eu tenho aqui uma saída de som, que a gente usa aqui o piezoelétrico. Uma coisa, esses números, por exemplo, eu consegui onde? Eu tenho aí um link para uma planilha, tá? Onde a gente calcula a partir do TickCard com as fórmulas para essas funções dos números que existem no TickCard, que estão aqui, olha, relacionados o parâmetro que você tem que colocar no TickCard, o número da função tone e a nota musical correspondente que a gente conhece e que tem a frequência de 261 Hz para essa linha onde nós temos a nota Lá, tá? Então, a afinação aqui com a nota Lá, 440 Hz, e as notas correspondentes que estão aqui representadas. Então, a nota Dó corresponde ao número 48, a nota Ré ao número 50, a nota Mi ao 52. Então, eu quero tocar essas 3 notas, tá? À medida em que a tensão no capacitor vai avançando. Então, como é que ficou a minha programação? Então, veja, eu tenho aqui, tá? Deixa eu reduzir aqui para tentar ver se dá para entender. Primeira coisa na minha programação, todos os pinos em que estão os LEDs, pinos 13, vermelho, eu tenho pino 11, o amarelo, e pino 9, o azul, tem que estar no baixo para começar. E também o speaker, que vai ser o som que o nosso piezoelétrico vai emitir, também não quero que faça nenhum barulho. Então, a função no tone na programação aqui do Arduino, na IDE dele, tá? Ó, a função no tone, e escrevi aqui nos pinos digitais, onde os LEDs vão acender, baixo, para começar, tá? Aí, o que, que acontece? Eu vou ler a tensão no capacitor, que é ele que está aqui em relação ao terra, tá? Então, é nesse ponto que eu estou pegando a tensão e é nesse ponto, então, a tensão no capacitor. Ele lê o pino analógico a zero e a tensão VR é a diferença do 1023, que é o máximo, menos o valor do VC, tá? Então, eu estou lendo tudo em decimal. Eu imprimo esses dados que estão aqui, tá? E eu posso agora entrar com as funções if. O que é o if aqui? Eu quero que quando eu atingir 1 volt, mais ou menos, de tensão nos terminais do capacitor, eu coloco entre 1 e 1 e pouquinho para tocar a nota Dó, que é 48, durante 1 segundo, que não sei se vai conseguir esse 1 segundo, porque o sistema aqui tem um tempo de carga e descarga que é mais rápido.
Aqui a nota Ré está aqui para 2 volts, que é 409. Então, eu vou colocar 409 aqui, ó, e vou colocar até 420, mais ou menos, tá? E durante esse tempo, então, ele vai tocar a nota 50 aqui, que é a nota, tá aqui, Ré, tá? E vai acender o LED que está no pino 11, que é o amarelo. Depois, ele vai aqui para a tensão nossa de 63%, é 644 e eu vou fazer até 660, tá? E ele vai tocar, então, a nota Mi, tá? Então, aqui eu tenho a programação, tá? Com as funções tone, tá? Tone, o pino, a frequência e a duração, tá? Então, você vê que essas frequências que estão aqui saíram desses números que estão aqui, que estão naquela planilha, tá? Zerou. Vamos lá. Quando chegar em volt, estou com a nota Dó, acendeu o LED, 2 volts mais ou menos, aí, nota Ré e a nota Mi, em 3,2 volts por aí. Ah, é, tá aí, tá? Então, está aqui a curva de carga do capacitor, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e que possam brincar aí com outras coisas, né? Com motores, rotação, etc. Tá? De que a gente tem aqui um sinal quadrado, não é um sinal de onda senoidal, de tempo, de som harmônico, né? Então é uma onda quadrada, então tem esse som eletrônico mesmo, tá? Mas é isso que eu queria mostrar para vocês e até breve aí. Vamos nos divertir aí com o nosso Arduino, fazendo carga e descarga de capacitor e trazendo aí algumas brincadeiras também, tá bom? Até mais, um abraço.